Saiba detalhe da ação do Vasco contra Ramon Dias, né? A relação entre Ramon Dias e Vasco foi boa enquanto durou. O técnico que evitou o rebaixamento do clube no ano passado agora defende o Corinthians, adversário do Cruz Maltino, neste domingo 24 pelo Campeonato Brasileiro, né? O treinador caiu nas graças, né, da torcida enquanto estava no comando da equipe carioca. No entanto, meses após a sua saída, além de algumas falas sobre o Vasco, Ramon Dias entrou em um processo contra o clube, alegando que foi demitido sem justa causa em abril deste ano. Ele também alega que ficou sabendo da demissão pelo Twitter, né? Assim, o Cruz Maltino entrou com uma reconvenção, uma ação que permite ao réu de um processo apresentar um pedido contra o autor. No momento, o processo em que está sendo demandado, a ação do Vasco também é contra Emiliano Dias, filho e auxiliar técnico de Ramon. Na ação, o técnico ainda pede o valor da multa rescisória de 30 milhões de reais. Já o clube carioca cobra da dupla argentina o mesmo valor de 18 milhões de Ramon e 12 milhões de Emiliano. No entanto, o Cruz Maltino afirma que tem prova e testemunha suficiente contra a dupla. De acordo com o GE, a defesa do clube carioca consiste em depoimentos de jogadores e funcionários que presenciaram o que o Vasco entende como um pedido de demissão. Além disso, há declarações públicas tanto de Ramon quanto de Emiliano, né? Saída de Ramon Dias do Vasco. Ramon Dias deixou o comando do Vasco em abril de 2024 após a derrota por 4-0 para o Criciúma em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. A informação foi divulgada no Twitter do clube minutos depois do término da partida. Depois, pessoas da SAF do clube explicaram que a dupla pediu para sair. Quem está falando a verdade, né? Abre aspas, né? O Vasco da Gama confirma que imediatamente após a partida, Ramon Dias e Emiliano Dias não fazem mais parte da comissão técnica. Fecha aspas, né? Dizia a nota oficial, né? No entanto, Ramon Dias e Emiliano desde então mantêm a versão que foram demitidos e ficaram sabendo pelo Twitter. Por outro lado, o Cruz Maltino alega que a declaração dos dois tinha como estratégia cobrar a multa do clube, o que acontece neste momento na FIFA, né? Vale ressaltar que as partes ainda chegaram a negociar um possível retorno do treinador poucos meses após a polêmica, antes dele acertar com o Corinthians no meio do ano, depois de assumir o... Meu Deus, viu aí? Ainda bem que se não fosse filmado, né? O Timão, ele assinou o Vasco da... Ele acionou o Vasco na FIFA. Advogado do Vasco é conhecido, né, internacionalmente. O advogado que está defendendo o Vasco é João de Rio ou Dias Crespo, segundo o canal Atenção. Vasco, ele tem 64 anos e fez parte do escritório Ruiz Huerta e Crespo, né, que tem forte influência nos bastidores do esporte. Alguns dos clientes são Zidane, Agüero e Messi. É o homem, hein? O que vocês acham? Crespo é conhecido internacional por ter representado Messi em uma ação contra a FIFA nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Né? Ele também esteve em casos como o doping de Paulo Guerreiro. Né? Além disso, Crespo foi um dos principais nomes entre a negociação de Neymar Paris Saint-Germain em 2017. Foi ele o que depositou 222 milhões de euros dos franceses na conta do Barcelona na transferência do brasileiro. Eita. Vasco e Corinthians no Brasileirão. Vasco e Corinthians se enfrentam neste domingo 24 pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, portanto, será na Neoquímica Arena às 16 horas, horário de Brasília. Essa é a primeira vez que o Ramon vai enfrentar o Cruz Maltino desde que deixou o comando da equipe. O Timão é o nono colocado com 44 pontos, um a mais que o Clube Carioca, que ocupa a 10ª posição com 43 pontos. No primeiro turno, o Vasco levou a melhor e venceu por 2-0. Os gols foram marcados por Lucas Piton e Esforço. Pensei, então, ainda bem que eu consegui concluir as informações sobre essa, né? E aí, pessoal, além o celular com 3% de 3% de carregamento e mais.